Ele comprou uma jovem em um leilão público e, em segundos, virou o homem mais odiado da cidade. Todos julgaram, todos condenaram, mas ninguém, absolutamente ninguém, sabia o que estava realmente acontecendo por trás daquela decisão. Até que a verdade veio à tona e abalou tudo. Rodrigo Menezes acordou às 4h43 da manhã, como fazia todo dia. Não por disciplina, não por escolha, não porque houvesse alarme ou compromisso ou qualquer razão prática que justificasse abrir os olhos naquele horário em que o mundo ainda não decidiu se vai continuar existindo. Ele acordava porque o silêncio da fazenda ficava pesado demais depois das 4, quando até os grilos paravam de cantar e restava apenas o vento passando entre as cercas de arame e a escuridão que ele não conseguia mais preencher com nada que fosse suficiente. Era uma escuridão que tinha textura, tinha peso, tinha o cheiro específico da solidão de quem já teve companhia e aprendeu a diferença. Ele ficava deitado por alguns minutos, olhando para o teto de madeira escura do quarto, acompanhando os veios da madeira que ele tinha memorizado sem querer ao longo de muitas madrugadas iguais. O teto rangia quando o vento era mais forte, um rangido familiar que no começo o assustava e depois virou uma espécie de conversa, o único tipo de conversa que ele mantinha sem ter que se preparar para ela. Ouvia o rangido da casa antiga e sentia o cheiro de terra úmida que entrava pela janela entreaberta, um cheiro rico e escuro que misturava mato, barro e o bafo fresco do pasto que se estendia do outro lado do vidro. Então se levantava, ia até a cozinha com os pés descalços no assoalho de madeira fria, preparava o café forte, sem açúcar, numa cafeteira italiana amassada que tinha pertencido ao pai, e ficava parado diante da janela que dava para o pasto, esperando o dia abrir, como se o sol tivesse que pedir licença antes de aparecer. Às vezes, o céu demorava. Ficava naquele roxo carregado de antes do amanhecer por longos minutos que pareciam suspensos, e Rodrigo ficava ali de xícara na mão, com o vapor do café subindo devagar até se dissolver no ar, esperando. Ele tinha 41 anos. Cabelos castanho escuros com fios grisalhos surgindo nas têmporas de um jeito que tinha começado discreto e estava ficando cada vez menos. Barba de 3 dias que ninguém mandava fazer, porque não havia ninguém para mandar, e que ninguém mandava não fazer, pela mesma razão. 1,85 m de altura, ombros largos que seguravam bem a camisa, mãos calejadas que contavam uma história diferente das roupas que vestia. Camisas boas, calças de tecido de qualidade, coturno de couro legítimo, mãos de homem que trabalhou com as próprias mãos antes de ter dinheiro suficiente para pagar alguém para fazer no lugar. Um homem que tinha dinheiro o suficiente para não precisar trabalhar nos próximos 30 anos, mas que acordava às 4 da manhã, porque não saber o que fazer com o silêncio era o único problema real que lhe restava. E era um problema que nenhum dinheiro do mundo resolve, por mais que você tente. A Fazenda Santa Luzia tinha 1.200 alqueires no interior do Mato Grosso do Sul, encostada num município pequeno chamado Lagoa Funda, que ficava a 73 quilômetros da rodovia principal e que a maioria dos mapas digitais ainda plotava errado, porque alguém tinha inserido as coordenadas com um grau de imprecisão que nunca foi corrigido. Terra boa, de cerrado aberto com alguns fundos de vale, onde o capim crescia grosso mesmo no seco. Rio que cortava o canto nordeste da propriedade, com beira de mata ciliar, que Rodrigo fazia questão de preservar, porque o pai assim exigia, e ele nunca deixou de sentir que desobedecer àquilo seria uma espécie de traição. Rodrigo herdou metade da terra do pai e comprou a outra metade com o que construiu aos 20 e poucos anos, quando ainda acreditava que riqueza era sinônimo de chegada. Chegada a algum lugar, a alguma coisa, a alguém, mas chegada não era o que ele tinha. O que ele tinha era terra, gado, um rebanho de Nelore que Benedito cuidava com a competência silenciosa de quem faz a mesma coisa há 40 anos.
Funcionários que o respeitavam porque ele pagava bem e na data certa, e porque havia algo nos olhos dele que desestimulava a intimidade sem ser exatamente frio. Era mais como uma parede de vidro que deixa ver, mas não deixa tocar. Uma solidão que ele mesmo cavou, tijolo por tijolo, escolha por escolha, depois que Ana faleceu 2 anos e 3 meses atrás. Câncer de pâncreas, diagnosticado em dezembro, que levou tudo em 5 meses, porque é o tipo de câncer que não pede licença e não negocia. Rápido demais para dar tempo de se despedir direito, lento o suficiente para ele assistir cada etapa com a impotência específica de quem tem todos os recursos do mundo e descobre que há coisas para as quais dinheiro não compra nem mais um dia. Ela foi numa segunda-feira de maio, com as mãos dele envoltas nas dela, no quarto 6 do hospital particular em Campo Grande, com uma enfermeira discreta do lado de fora que fingia mexer em papéis para dar privacidade. Rodrigo estava sentado ao lado da cama desde a madrugada. Viu a respiração de Ana mudar, ficar espaçada, ficar ausente. Ficou com as mãos dela por um longo tempo depois que o monitor parou de ter o que registrar. Depois saiu do hospital às 2 da tarde, sob um sol de rachar que batia no asfalto do estacionamento e subia em ondas de calor visíveis, e o mundo estava exatamente igual a como estava antes. Carros passando, uma ambulância buzinando ao longe, uma criança chorando no banco de uma praça do outro lado da rua, enquanto a mãe tentava abrir o carro com as compras nas mãos. E aquilo foi o que mais doeu. Não a dor em si, que era enorme, era física, era o tipo de dor que a gente sente nas costelas e não consegue identificar de qual órgão está vindo. O que mais doeu foi que o mundo não parou, que ninguém sabia, que aquela criança no banco chorava por algum motivo pequeno e urgente que era completamente real para ela, que a vida não tinha a menor consideração pelo tamanho de uma perda. Ele voltou para a fazenda. Demitiu a cozinheira com 3 meses de aviso prévio e uma carta de recomendação honesta, porque a cozinheira não tinha culpa de nada, mas a presença de outra pessoa na cozinha de manhã era grande demais para aguentar. Afastou os amigos, um por um, sem briga, sem explicação, apenas deixando de atender ligações até as ligações pararem. Processo que levou uns 4 meses e que ele observou com a indiferença entorpecida de quem não tem energia para sentir culpa. Encerrou um acordo que estava prestes a triplicar seu patrimônio, porque não tinha mais paciência para sentar em sala de reunião com ar-condicionado e gravata e fingir que alguma coisa importava, quando a única coisa que podia ter importado tinha ido embora numa segunda-feira de maio. E passou a existir dentro daquelas 1.200 alqueires como um fantasma que paga as contas em dia e que o Benedito cuida sem fazer perguntas. Naquela manhã de agosto, o céu ainda cor de carvão na hora em que ele ligou o motor do caminhão, a fumaça do café que tinha tomado ainda imaginável no ar frio da madrugada, ele decidiu ir à cidade. Precisava de material de irrigação para um trecho novo que o Benedito tinha apontado como problema. Precisava também de mantimentos, porque a geladeira tinha pouco mais do que um pedaço de queijo ressecado, 2 ovos e metade de uma manteiga antiga. Era uma hora de estrada de terra até Lagoa Funda. Estrada que ele conhecia de cor, com cada buraco e cada curva memorizada, mas que ainda assim o chacoalhava de um jeito que era útil, porque o corpo ocupado com o equilíbrio tinha menos espaço para pensar. E ele foi no caminhão velho de propósito, porque o caminhão fazia barulho suficiente para ocupar o silêncio dentro da cabine com algo além dos próprios pensamentos. Colocou o rádio numa estação AM que mal pegava e que transmitia uma missa das 6 da manhã, com o padre falando num tom monocórdico que entrava e saía conforme o sinal. E foi pela estrada de terra vermelha que o sol nascente estava começando a acender de laranja. Chegou à cidade às 8 da manhã, com o sol já branco e seco, próprio do agosto do Cerrado que não perdoa. Havia gente demais na praça central. Isso foi a primeira coisa que notou.
um movimento fora do comum para uma terça-feira de agosto em Lagoa Funda, que era o tipo de cidade onde você sabe quando a terça-feira está dentro do normal, porque conhece o ritmo de cada dia da semana. Carros estacionados na calçada em ângulos que indicavam pressa, gente que foi e não se preocupou em estacionar direito. Um grupo de homens encostados na grade do coreto com aquela postura de quem está assistindo algo que não sabe bem se aprova ou apenas não consegue deixar de olhar. Mulheres paradas à distância, de braços cruzados, com expressão que ele não soube decifrar de imediato. Curiosidade, desconforto, aprovação tácita daquele tipo que não assume seu próprio nome. As três coisas juntas numa mistura que o rosto humano às vezes produz sem querer. Rodrigo estacionou o caminhão na sombra de uma mangueira velha, cujas raízes já estavam levantando a calçada ao redor, desceu com a intenção clara de seguir direto para a loja de materiais na rua de trás e voltar para casa antes do calor do meio-dia. Mas havia uma roda de pessoas no centro da praça que crescia enquanto ele observava, como crescem as rodas de gente em volta de acidentes e brigas, com aquela atração involuntária que as pessoas tentam racionalizar depois como curiosidade, mas que é anterior à razão. Uma voz num megafone que ele não conseguia entender direito por causa da distância e do barulho de um caminhão de lixo que passava na rua paralela. E então o caminhão de lixo dobrou a esquina, o ruído sumiu, e ele ouviu uma frase que fez seus pés pararem como se o chão tivesse se solidificado de repente. 15.000, tem 15.000, 15.500? Ele andou até a borda da roda. Passou entre duas mulheres que nem perceberam que ele passava, tamanha era a atenção de todos para o centro. E viu. No centro, dois homens de camisa social, uma bege desbotada, uma azul com o colarinho virado, com a postura de quem está executando um procedimento que sabe que precisa parecer normal para funcionar. Entre eles, uma jovem de no máximo 20 e poucos anos, vestida com uma blusa desbotada de cor que já não tinha nome definido, e uma calça jeans que tinha marcas de uso intenso nos joelhos e nas laterais das coxas. O tipo de roupa de quem a usava porque era o que tinha, não por escolha. Ela estava de cabeça baixa, os cabelos pretos, longos e levemente ondulados, caídos sobre o rosto como uma cortina, que ela não tinha erguido em nenhum momento, como se manter o rosto escondido fosse a única forma de dignidade que ainda controlava. As mãos cruzadas na frente do corpo, não por postura, não pela posição de quem foi ensinada a ficar assim, mas pelo jeito de quem tenta ocupar o mínimo de espaço possível, de quem contraiu o próprio corpo para diminuir o alvo. E ela estava tremendo de um jeito discreto que só quem já tremeu de medo assim consegue reconhecer. Não o tremor visível de frio ou febre, mas aquele estremecimento miúdo e contínuo que vem de dentro e que o corpo não consegue segurar, mesmo quando a mente manda. 18.000, disse alguém atrás de Rodrigo, com a voz de quem está em mercado. Houve um murmúrio na roda. Alguém? Rodrigo não virou para ver quem. Riu de um jeito curto e baixo, que foi mais perturbador do que qualquer grito. Rodrigo sentiu um calor subir pelo pescoço que não era do sol de agosto, que não era vergonha alheia. Era alguma coisa mais antiga e mais imediata do que vergonha. Um dos homens com o megafone começou a falar sobre quitação de dívida, sobre uma família que devia a um credor, sobre um acordo formalizado que estava sendo resolvido da maneira que a situação exigia. As palavras eram escolhidas com o cuidado de quem conhece os limites do que pode ser dito em público sem cruzar uma linha que acione uma reação. Legais o suficiente para não parecerem o que eram para quem não queria ver. Mas Rodrigo tinha 41 anos, tinha vivido em fazenda e em escritório, tinha negociado com gente boa e com gente que não era, tinha aprendido cedo que as coisas mais perigosas do mundo são as que conseguem se descrever com palavras comuns. Aquilo era uma venda de gente.
em plena praça, com sol, com testemunhas que se benziam ou riam ou olhavam com aquela expressão vaga de desconforto passivo. E então ele reconheceu um dos rostos, o do homem que ficava um passo atrás, de braços cruzados, sem tocar no megafone, com a expressão de quem supervisiona. Darlan Mota. 50 e poucos anos, bigode grisalho bem aparado, calça de tecido caro, uma corrente de ouro no pescoço que brilhava mesmo com um sol que brilhava mais. Dono de uma transportadora em Lagoa Funda, que tinha crescido rápido demais para o tamanho da cidade e que fazia rotas noturnas que nenhum funcionário público local conseguia ou se dispunha a explicar. Rodrigo o tinha visto 2 anos antes, numa conversa que aconteceu no fundo de um armazém de grãos, num município vizinho. Uma conversa entre Darlan e 2 outros homens que Rodrigo não conhecia, que ele não deveria ter ouvido, mas ouviu, porque estava no lugar errado, num momento errado, e ficou quieto demais para se anunciar sem que parecesse que estava escutando. Rotas, caminhões, meninas, um nome de cidade no Paraguai repetido mais de uma vez. Números que não eram preços de carga, porque preços de carga Rodrigo conhecia. Ele nunca fez nada com aquilo. Disse a si mesmo que não tinha provas, o que era verdade. Disse a si mesmo que não era da sua conta, o que era uma mentira que tinha a aparência de razoabilidade. Disse a si mesmo que o mundo estava cheio de coisas que ninguém podia resolver e que havia maneiras mais eficazes de fazer algum bem do que se meter em coisa grande demais com informação de menos. Disse essas coisas com a convicção de quem precisa acreditar nelas para dormir. E então Ana morreu. E ele tinha deixado muita coisa ir junto com ela. Inclusive a última versão de si mesmo que teria agido diferente. Mas agora estava ali, com aquela jovem tremendo no centro da praça, a cabeça baixa, as mãos cruzadas, com Darlan Mota a 3 metros, a corrente de ouro brilhando no pescoço. Rodrigo não pensou. Ou talvez tenha pensado mais rápido do que jamais pensou em qualquer reunião de negócios. Aquele tipo de raciocínio que não passa pelas palavras, que é anterior à linguagem, que é só a clareza imediata de saber o que precisa ser feito e a consequência de não fazer. Levantou a mão. 50 mil. O silêncio foi imediato, absoluto. Completo de um jeito que silêncios raramente são em espaço aberto. De repente, não havia carro, não havia pássaro, não havia o atrito de nenhum sapato no calçamento de pedra. Até o vento pareceu segurar a respiração. Ele sentiu todos os olhares virarem para ele de uma vez, como se fossem um único organismo. Viu Darlan Mota apertar os olhos com uma expressão que não era surpresa. Era cálculo. Viu a jovem levantar a cabeça pela primeira vez. Olhos escuros e fundos, vermelhos de tanto chorar ou de tanto segurar o choro, que são tipos diferentes de vermelho. E esse era o segundo. E viu a expressão dela quando reconheceu que não reconhecia quem tinha falado. Não havia alívio ainda. Havia apenas aquela avaliação urgente e assustada de quem tenta, em segundos, determinar se o que está vindo é melhor ou pior do que o que estava. O homem com o megafone piscou. Tossiu com o som de quem está comprando tempo. Repetiu o valor com uma voz que tentava manter a cadência profissional. E conseguia apenas ser perturbadora naquele contexto. 50 mil. Tem 50 mil. Alguém dá mais? Ninguém deu. O silêncio se manteve por mais 3 segundos, que pareceram muito mais. O martelo bateu. E em 30 segundos, Rodrigo Menezes virou o homem mais odiado de Lagoa Funda. Ele não trocou uma palavra com ela no caminho até o caminhão. Caminhou na frente, abrindo passagem entre as pessoas que se abriam, mas não paravam de olhar. Não porque não se importasse com ela ou com o que ela estava sentindo. Era o contrário. Era porque sabia que qualquer coisa que dissesse naquele momento, naquele lugar, com aquelas pessoas ao redor, soaria errada. Soaria como posse. Soaria como uma performance de bondade que seria ainda mais desumanizante do que o silêncio.
Ela veio atrás, a uma distância de 2 ou 3 passos. A distância de quem ainda não sabe se está sendo salva ou entregue a algo pior. A distância calibrada pelo instinto de quem aprendeu que espaço entre si e o perigo é o único recurso que nunca esgota completamente. Rodrigo ouvia os passos dela na calçada de pedra irregular, miúdos e cautelosos, com aquele ritmo de quem pisa testando antes de apoiar o peso, e não olhou para trás. Os homens ao redor observavam com expressões que cobriam um espectro inteiro de coisas que nenhum deles queria nomear. Alguns com expressão de reprovação. A reprovação limpa de quem não entendeu o que estava acontecendo e julgou o que viu, que era um homem levando uma jovem embora depois de pagar por ela. Outros com um sorriso que Rodrigo não queria interpretar, porque interpretá-lo seria reconhecer uma coisa sobre aquela cidade que ele preferia ainda não saber com certeza. Uma mulher mais velha, perto da banca de frutas, com um avental florido e cabelos grisalhos presos, benzeu-se com um gesto rápido e automático que talvez ela mesma não soubesse bem a quem estava dirigido. Rodrigo viu tudo isso pelo canto do olho enquanto caminhava e não alterou o passo. Abriu a porta do caminhão pelo lado do passageiro. O dobradiço rangeu. Olhou para ela. Ela estava de pé na calçada, olhando para a porta aberta com aquela expressão de quem calcula distâncias e riscos ao mesmo tempo. A distância até o caminhão. O risco de entrar, o risco de não entrar, o peso de cada alternativa quando todas são desconhecidas. 20 e poucos anos. Nariz fino, uma cicatriz pequena no queixo do lado direito, do tipo que fica de ponto mal dado ou de queda antiga. As mãos, que ele viu de perto pela primeira vez, tinham calos nas pontas dos dedos e nas palmas. Mãos de trabalho real, de quem capina e carrega e descasca, não de ociosidade. Ela estava suada apesar do frio residual da manhã de agosto, que ainda não tinha cedido completamente para o calor do dia. O tipo de suor que vem de dentro, do medo e da adrenalina e do esforço de segurar o corpo quando o corpo quer colapsar. Você pode ficar aqui se quiser, ele disse, com a voz no tom mais neutro que conseguiu, que era o único tom que não soava como oferta ou ameaça. Não vou te obrigar a ir a lugar nenhum. Ela o olhou. Por talvez 5 segundos que pareceram muito mais, com aqueles olhos que avaliavam e calculavam e pesavam. Então subiu no caminhão, não de um jeito confiante, de um jeito que dizia que ir era a aposta menos ruim disponível naquele momento. Rodrigo fechou a porta com cuidado de não bater, deu a volta pela frente do caminhão, entrou pelo lado do motorista e ligou o motor. Não ligou o rádio dessa vez, porque o rádio seria uma forma de fugir do silêncio, e ele tinha a sensação de que fugir do silêncio naquele momento seria uma coisa errada de se fazer, que havia algo no silêncio que ela precisava, o direito de não ter estímulo, de não precisar reagir a nada. O silêncio voltou, mas era um silêncio diferente do da ida, ocupado, tenso, cheio de coisas não ditas de dois lados, mas de um jeito que era mais honesto do que qualquer conversa forçada teria sido. Meu nome é Rodrigo, ele falou, olhando para a estrada à frente sem virar a cabeça. Ela não respondeu. Ele deixou, continuou. Eu tenho uma fazenda a 1 hora daqui. Você vai ter um quarto com chave. A chave vai ficar com você. Ninguém vai entrar sem a sua permissão. Quando você quiser ir embora, eu te levo onde você precisar. Sem condição. Sem explicação. Isso é tudo que eu tenho a dizer. A estrada de asfalto ruim chacoalhava o caminhão em ritmo irregular. Os buracos que ele conhecia, mas que de dentro da cabine ainda surpreendem. O sol começava a esquentar o painel, aquecendo o plástico até ter um cheiro leve de borracha. Rodrigo viu, pelo canto do olho, ela olhar pela janela. Primeiro com aquele olhar de tensão que mede tudo, depois, gradualmente, com algo que ele não soube nomear de imediato. Observação, o instinto antigo de gravar paisagens, árvore, encruzilhada, placa de cidade, portão de fazenda, para saber se está conseguindo escapar, para ter o mapa na memória se precisar.
Depois de 40 minutos de estrada, com o cerrado abrindo de cada lado e o céu ficando mais alto e mais branco, ela falou: Marina. Ele não virou a cabeça. Não quis assustar aquele momento com atenção demais. Marina. Ele repetiu devagar, como se fosse só confirmar que tinha ouvido, que aquele nome existia e ele o tinha recebido. E não disse mais nada. Chegaram à fazenda com o sol já alto, a sombra das árvores na entrada curta e concentrada ao redor dos troncos. Rodrigo chamou seu Benedito, o caseiro de 60 anos, pele curtida de sol e vento, que morava num casebre de 3 cômodos perto do portão de entrada e que cuidava da Santa Luzia, desde antes do pai de Rodrigo ter passado a propriedade. Pediu que preparasse o quarto do fundo, o que dava para o pomar de citros e goiabeiras que a Ana tinha plantado aos poucos nos primeiros anos de casamento. Benedito olhou para Marina, olhou para Rodrigo e não perguntou nada. Tinha a sabedoria específica dos velhos que viveram suficiente para aprender que há perguntas que custam mais do que as respostas valem, e que quando um homem que você conhece há 20 anos pede algo sem explicação, a coisa mais respeitosa é confiar que a explicação existe. Marina ficou parada no meio do terreiro enquanto Benedito ia preparar o quarto, de mãos ao lado do corpo, olhando para a casa grande de madeira escura, para o pasto extenso que se abria depois da cerca, para os ipês no fundo do terreiro que estavam começando a florescer amarelo, flores que aparecem no inverno seco do cerrado como uma contrariedade bonita, cor de sol num tempo sem chuva. Rodrigo ficou parado a alguns metros dela, sem saber exatamente o que fazer com as próprias mãos. Uma sensação que ele não tinha mais há muito tempo, a sensação de não saber onde colocar as mãos na presença de outra pessoa. Você está com fome? Ele perguntou. Ela demorou. Olhou para ele. Depois acenou que sim, com um gesto pequeno da cabeça. Ele fez ovos mexidos e torradas, e as torradas queimaram na borda porque ele não prestou atenção suficiente, dividido entre a frigideira e o corredor onde ela continuava sem aparecer. Quando ela entrou na cozinha e se sentou na cadeira do canto, ele colocou o prato na frente dela sem cerimônia. Ela comeu tudo sem deixar nada, com aquela velocidade discreta de quem tem fome de verdade, mas foi ensinada desde cedo a não demonstrar, a comer como se não precisasse muito, como se a necessidade fosse uma fraqueza. Rodrigo tomou café em pé, encostado na pia, olhando pela janela da cozinha para o terreiro onde um caracará havia pousado no mourão da cerca e ficava parado com aquela postura de juiz que os caracarás têm. Os dois ficaram naquele cômodo sem falar, mas sem o desconforto pesado do começo. Havia alguma coisa diferente num silêncio dividido em cozinha do que num silêncio dividido dentro de caminhão, e Rodrigo notou essa diferença sem conseguir explicar de onde vinha. À noite, quando foi verificar se ela precisava de mais alguma coisa, bater de leve na porta do quarto, oferecer toalha extra, dizer que tinha água quente se quisesse banho, encontrou a porta do quarto fechada. E embaixo da porta, nenhuma fresta de luz. Ela tinha dormido cedo ou estava fingindo dormir, que é uma das primeiras defesas de quem já precisou fingir muita coisa e sabe que o fingimento às vezes é mais seguro do que a realidade. Rodrigo foi para seu próprio quarto, na outra ala da casa. Deitou na cama larga, que ainda tinha ao lado do Ana, com o recuo do travesseiro, que nenhuma lavagem tinha apagado completamente. Ficou olhando para o teto por longo tempo, os veios da madeira que ele conhecia de cor, o rangido quando o vento vinha do norte. Não sabia completamente o que tinha feito, não sabia o que viria a seguir. Sabia que Darlan Mota não ia ficar quieto, porque homens que constroem o que Darlan tinha construído não ficam quietos quando alguém coloca o dedo no meio. Sabia que a cidade já estava falando. Ele tinha visto o suficiente nos olhares da praça para saber como funcionam os motores do comentário em cidades pequenas. Sabia que tinha colocado o dedo numa ferida que ia sangrar, mas antes de sarar, se é que ia sarar.
E sabia, com a clareza incômoda das coisas verdadeiras, que era a primeira vez em 2 anos e 3 meses que ele tinha feito alguma coisa que não fosse simplesmente existir. Fechou os olhos. Dormiu. Um sono que não foi fácil nem leve, mas foi contínuo, que já era mais do que os meses anteriores costumavam oferecer. Os 3 primeiros dias foram silenciosos, como os de uma convalescência. Marina acordava antes dele. Rodrigo percebia porque a porta do quarto dela já estava aberta quando ele passava pelo corredor às 5 da manhã. E havia uma xícara lavada secando na escorredor que não era a dele. Ela ficava na varanda dos fundos, de xícara na mão, olhando para o pomar de citros, onde as tangerinas estavam amadurecendo e os galhos ficavam pesados de fruta. Não era um olhar de admiração pela paisagem. Era o olhar de quem está processando alguma coisa que ainda não tem nome, mas que o corpo já está recebendo. O cheiro de terra boa, o canto do pássaro preto que morava nos citros, o ar de agosto que era frio de manhã e quente de tarde, numa oscilação que na cidade incomoda e no campo parece razoável. Rodrigo não a pressionava, não fazia perguntas. Mandava a Dona Lourdes, mulher do Benedito, uma senhora de 58 anos, que aparecia 3 vezes por semana para cuidar da casa com uma eficiência serena que nunca precisou de instrução. Levar o café da manhã numa bandeja até a varanda e deixar sem comentário, sem esperar resposta, sem a expectativa visível de gratidão que às vezes é tão pesada quanto a falta de generosidade. Mantinha a distância que ela precisava, sem nunca deixar de estar presente, de um jeito que ela pudesse perceber. Uma presença que ele foi calibrando instintivamente, como se fosse uma habilidade que tinha ficado guardada dentro dele por 2 anos e estava sendo devagar reaprendida. No 4º dia, ela apareceu na cozinha enquanto ele preparava o almoço. Ficou parada na entrada por um momento, avaliando. Então, sem perguntar, sem fazer cerimônia, pegou uma faca da tábua e começou a cortar a cebola que estava lá, com um gesto de quem sabe fazer aquilo desde menina e não precisa de autorização para ajudar. "Obrigado", ela disse, olhando para a cebola. Não para ele. "Não precisa me agradecer por nada. Eu sei que não precisa. Eu quis." Almoçaram juntos naquela tarde, na mesa da cozinha, que era grande demais para uma pessoa só. Ele fez frango com quiabo que ficou razoável, condimentado com uma erva doce que Benedito cultivava no fundo. Ela comeu com mais calma do que nos primeiros dias. Não a pressa disfarçada de antes, mas um ritmo normal, de quem está ficando suficientemente tranquila para ter ritmo. Rodrigo tomou café depois do almoço e os dois ficaram no mesmo espaço sem falar, mas havia um equilíbrio diferente no silêncio, como quando 2 instrumentos que estavam fora de tom começam a se ajustar sem combinação prévia. Na tarde do 5º dia, Rodrigo recebeu a primeira ligação, número desconhecido no celular, que tocou enquanto ele estava no curral com Benedito verificando um novilho que estava mancando. Ele atendeu achando que era fornecedor. Voz de homem grave, com pausas calculadas. O tipo de pausa que não é nervosismo, é ameaça que quer ser reconhecida como tal antes de ser dita. "Rodrigo Menezes, você fez uma compra que não te pertence." Ele ficou quieto. Benedito olhou de lado e entendeu que o assunto era privado. Afastou-se uns metros, fingindo examinar a cerca. "Aquela menina tem compromisso. Você vai devolver o que é nosso ou vai se arrepender profundamente de ter entrado nessa história." A ligação caiu. Não espera resposta, não quer negociação. É declaração. Rodrigo ficou com o telefone na mão por alguns segundos, ouvindo o mugido do novilho e o som seco do vento no arame da cerca. Sentiu aquele calor no pescoço de novo, o mesmo da praça, o mesmo de antes de levantar a mão. Não era medo, exatamente. Era o instinto antigo que acende quando o jogo muda de escala e você percebe que o que estava fazendo por impulso vai ter que ser sustentado por intenção. Guardou o telefone no bolso.
Foi até a janela do escritório que dava para o terreiro. Lá fora, Marina estava caminhando pelo terreiro na direção do pomar, de mãos nos bolsos da calça, cabelo solto na brisa de fim de tarde, com aquele passo de quem está começando a sentir que o chão embaixo dos pés tem alguma consistência. Ele observou por um momento, não com desejo, mas com uma atenção que era quase protetora, quase o tipo de atenção que se tem por algo que ainda é frágil e que você não pode descuidar. Naquela noite, ele foi até o escritório velho que ficava no fundo da casa, atrás da biblioteca de livros que o pai lia e que ele não tinha aberto em 2 anos. Abriu uma gaveta trancada, com uma chave pequena que ficava no porta-objeto do carro. E dentro da gaveta havia um arquivo de papelão que não tocava desde a semana em que Ana foi diagnosticada. Havia chegado em casa naquela semana com aquele arquivo embaixo do braço e tinha largado na gaveta porque o mundo inteiro tinha virado insignificante de uma vez. Dentro do arquivo, fotos tiradas às escondidas com o celular numa noite de pouca luz. Anotações num bloco pequeno com letra apertada, porque ele escrevia rápido demais, quando estava com medo de perder a informação. Uma fita de áudio gravada no celular, meio abafada, captando vozes à distância. Os nomes, os números, a rota, o nome da cidade no Paraguai. Ele tinha guardado tudo numa dessas decisões que a gente toma sem processar completamente quando o instinto registra algo que a razão ainda não terminou de catalogar. Sentou na cadeira de couro rangendo do escritório do pai, colocou os cotovelos na mesa e olhou para tudo aquilo sob a luz fraca do abajur de canto. Havia algo muito maior do que Marina, muito mais antigo, muito mais enraizado. E ele sabia, com aquela clareza que a gente tem às vezes numa sala silenciosa de madrugada, que ao levantar a mão naquela praça, havia assinado sem perceber o contrato de entrar nisso até algum fim que ainda não conseguia enxergar completamente. Fechou o arquivo. Apagou a luz. Ficou sentado no escuro por um tempo que não mediu. Do lado de fora, o vento movia os galhos do ipê com aquele som suave de folhas batendo. Rodrigo ouviu o sapo cantando perto do açude, um canto regular e paciente, e ouviu o silêncio da fazenda que sempre foi pesado demais, e percebeu que naquela noite estava um pouco menos pesado do que de costume, o que era ao mesmo tempo estranho e verdadeiro. Na manhã do 8º dia, Marina bateu na porta do escritório com 3 batidas firmes. Ele disse para entrar. Ela ficou na soleira, a postura ainda cuidadosa, o corpo ainda calibrado para ocupar pouco espaço, mas com algo diferente nos olhos. Uma firmeza que ele não tinha visto antes. O tipo de firmeza que não é dureza, é decisão. Eu preciso te contar uma coisa, ela disse. Pode sentar. Ela sentou na cadeira do outro lado da mesa. Cruzou os braços por um segundo, num gesto que parecia defensivo, mas era mais como se reunisse forças. Depois, descruzou os braços. Colocou as mãos abertas sobre os joelhos. A dívida que eles falaram na praça, começou ela, com a voz do tom de quem está contando um fato, não pedindo compaixão. Era do meu pai. Ele pegou dinheiro emprestado do Darlan Mota há 3 anos. Quando veio a seca e perdeu a lavoura toda num mês, era para replantear, para pagar os funcionários, para não perder o sítio. Juros que dobravam todo mês. Num contrato escrito à mão que qualquer advogado diria que não vale nada, mas que o Darlan sabia que o meu pai não ia procurar advogado. Ela parou, respirou. Um respiro que era organização, não fraqueza. Meu pai morreu em fevereiro. Infarto fulminante às 6 da manhã, quando estava indo para o curral. Eu tinha chegado na cidade para estudar 6 meses antes. Voltei, fiquei, tentei salvar o que tinha. Outra pausa. Aí eles apareceram. Disseram que a dívida era da família, não do meu pai. Disseram que eu tinha 2 semanas para pagar tudo, com os juros de 3 anos, ou... Ela parou de novo. Não de emoção, de precisão, de escolher a palavra exata. Ou virava pagamento. Rodrigo sentiu o maxilar apertar, um movimento involuntário que ele não tentou esconder. Quantas meninas? Ele perguntou.
A voz saiu mais baixa do que pretendia, mais direta do que uma pergunta costuma ser. Ela o olhou. Entendeu a pergunta inteira, não só o número, mas o que o número significava, que ele já sabia que havia mais, que já estava pensando além dela. Não sei o total. Eu sei de duas que desapareceram nos últimos 2 anos nessa região. Uma era da minha cidade, filha de um meeiro que devia para outro fazendeiro. A outra era de um sítio perto de Lagoa Funda, família de sitiante que perdeu tudo numa granizada. Falaram que tinham ido embora, procurado vida melhor. Ela encolheu os ombros com aquela tristeza específica de quem sabe a verdade, mas não tem como provar, e aprendeu a carregar o peso de saber sem poder fazer nada. Mas ninguém vai embora sem se despedir de todo mundo. Ninguém vai embora sem levar a roupa, sem fechar a casa. Ninguém vai embora assim. Rodrigo se levantou. Foi até a janela do escritório. O pasto lá fora estava dourado com o sol da manhã. Um dourado genuinamente bonito, o tipo de beleza que a paisagem do cerrado produz sem esforço, e que naquele momento parecia uma crueldade diante do peso do que estavam conversando. Você vai ficar aqui enquanto isso não se resolve, ele disse. Não é uma ordem e não é uma condição. É o que eu acho mais seguro agora. Mas se você quiser ir embora em qualquer momento, eu te levo sem questionar. Eu não quero ir embora, ela disse com uma clareza que não era dependência e não era gratidão performática. Era estratégia, era escolha informada. Eu quero que você faça alguma coisa. Você tem dinheiro, você tem nome, você tem o tipo de influência que eu não tenho e que é o único tipo que funciona contra o tipo de influência que eles têm. Eu preciso que alguém com poder faça alguma coisa que eu não consigo fazer sozinha. Rodrigo ficou de costas para ela por alguns segundos, olhando para o pasto dourado. Quando virou, ela estava olhando para ele com aqueles olhos escuros e fundos. Mas agora havia outra coisa neles, além da avaliação e da cautela. Uma espécie de aposta consciente. Como se ela estivesse depositando nele uma confiança que sabia que podia ser o maior erro da vida. Que sabia que havia base insuficiente para justificar racionalmente, mas que estava fazendo assim mesmo, porque às vezes a escolha menos ruim é a única escolha que existe. Eu vou fazer, ele disse, não como promessa heróica, como afirmação de fato, mas você precisa me contar tudo o que sabe, tudo, nomes, datas, lugares, qualquer detalhe que você se lembra mesmo sem saber se é importante. E ela contou. Ficaram 2 horas e 40 minutos naquela sala, com a luz do sol se movendo pelo chão de tábua. Ela falou com uma precisão que o impressionou. Não o tipo de precisão que vem de ter preparado o discurso, mas de ter registrado tudo involuntariamente. O instinto de sobrevivência, memorizando cada detalhe que podia ser relevante sem saber exatamente por quê. O nome do fazendeiro que bancava o esquema, um nome que Rodrigo reconheceu de jantares de associação rural e de placas em frente a escolas e postos de saúde. O nome do delegado local que fazia vista grossa com uma consistência que não era incompetência. Uma rota que saía do sudoeste do estado, passava por 2 municípios pequenos, cruzava a fronteira num ponto específico entre Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, onde a fiscalização era escassa em certas noites. O nome de um caminhoneiro que fazia as rotas, uma fazenda intermediária onde as meninas ficavam antes de seguir. Rodrigo ouvia e anotava num bloco novo, e a cada novo detalhe sentia o peso daquilo crescendo dentro do peito com a especificidade de algo que tem nome e endereço. Que não é mais uma coisa vaga e evitável, mas uma coisa concreta que existe e que agora ele sabe onde fica. Quando ela terminou, havia o silêncio de antes de uma decisão. O tipo de silêncio que não pede para ser preenchido. Obrigado por confiar em mim. Ele disse. Eu não tinha muita escolha, ela disse. Tinha, ele respondeu. Não como contradição, mas como correção genuína. Você podia ter ficado quieta. A maioria das pessoas fica. E é difícil culpar quem fica,
Porque a maioria das pessoas que fala não tem proteção. Você tinha menos razão do que qualquer um para falar. Ela o olhou por um longo momento. Depois, algo no rosto dela mudou. Uma tensão pequena que cedeu, como quando um músculo que ficou contraído por tempo demais finalmente recebe permissão para relaxar. Rodrigo pegou o telefone. Não para a delegacia local. Isso seria inútil na melhor hipótese, perigoso na pior. Foi para um número guardado há 2 anos, na lista de contatos, sob um nome simples: Teixeira, PF. Um delegado federal que havia encontrado num jantar em Campo Grande, evento da Federação Rural, que na época parecia só obrigação social e que agora tinha um significado completamente diferente. O homem tinha falado sobre trabalho de combate a redes de tráfico no Centro-Oeste com aquela forma direta de quem não está tentando impressionar. Rodrigo tinha guardado o número sem saber bem porquê. O instinto arquivando o que pode ser necessário. A ligação durou 4 minutos e 40 segundos. Rodrigo falou. Teixeira ouviu, fez 3 perguntas precisas, disse que estaria em contato em menos de 24 horas. Quando desligou, as engrenagens já estavam em movimento, mas as engrenagens do outro lado também. Na madrugada do 12º dia, Rodrigo acordou com um som que não era do vento, nem do sapo no açude, nem do rangido familiar da casa. Era o portão de ferro da entrada sendo forçado, o som metálico específico de dobradiça sob pressão que não é a abertura normal. Ele se levantou de uma vez, os pés no chão antes de estar completamente acordado. O instinto mais rápido do que o pensamento. Calçou o coturno sem amarrar o cadarço, foi até o armário do quarto, pegou a espingarda calibre 12 que ficava no fundo, atrás dos casacos do inverno. A mesma que o pai usava para espantar javali que entrava no milharal e que Rodrigo aprendera a carregar quando tinha 12 anos. Verificou a carga no escuro pelos dedos, 2 cartuchos, porque tinha feito aquilo suficientes vezes para não precisar de luz. Saiu pelo corredor com o assoalho frio através do coturno desamarrado. A casa estava completamente escura. Ouviu passos no terreiro. Mais de 2, distribuídos. O tipo de passo de quem foi orientado a cercar o perímetro antes de agir. Talvez 4 pessoas. Talvez mais. Lanternas cortando a escuridão do lado de fora, visíveis pelo vidro da janela da sala, movendo-se com aquela lentidão calculada de quem não tem pressa porque acredita que tem vantagem. Bateram na porta com força suficiente para sacudir a madeira. Rodrigo Menezes, a gente sabe que você tá aí, manda a menina sair e não acontece nada com ninguém. Ele ficou parado no corredor, respiração regular, mantida com esforço. Coração que ele mandou ficar quieto com aquela ordem interna que aprende-se aos 40 anos depois de suficientes situações difíceis e que desta vez, surpreendentemente, foi obedecida. Então ouviu outro som, atrás de si. A porta do quarto de Marina abrindo. Ela apareceu no corredor, de pé, descalça, de cabelo bagunçado de sono. Mas os olhos estavam completamente acordados. O tipo de olho de quem não estava dormindo muito mesmo antes do barulho. Ela olhou para a espingarda que ele segurava. Olhou para ele. Não havia pânico na expressão dela. Havia aquela avaliação rápida e pragmática de quem precisa entender o que está acontecendo para saber o que fazer. Quantos? Ela sussurrou, e a voz estava firme. Pelo menos 4, talvez 6, cercando a casa. Ela respirou fundo, um respiro que era preparo. Você ligou para a Polícia Federal? Ela perguntou. Liguei anteontem. Teixeira disse que estariam aqui quando precisasse. Disse para ligar se a situação ficasse urgente. Ela olhou para a janela. O céu lá fora era o roxo escuro do tempo entre meia-noite e o amanhecer. Faltavam talvez 2 horas para o sol. Então a gente só precisa ganhar tempo, ela disse, com a lógica simples de quem resumiu a situação antes dele terminar de processar. Bateram na porta de novo, mais forte, com a impaciência de quem já declarou o que quer e está esperando o cumprimento. Rodrigo foi até a porta. Colocou a mão espalmada na madeira velha, sentiu o frio dela. Não abriu.
Falou alto o suficiente para ser ouvido do outro lado sem gritar. Eu já liguei para a Polícia Federal. Eles estão a caminho com uma equipe. Tudo o que acontecer aqui dentro desta noite vai ser investigado. Você ainda tem tempo de ir embora. Silêncio do lado de fora. O tipo de silêncio que acontece quando um grupo recalibra. Depois, uma voz. Não a mesma de antes. Não o executor, mas o que manda no executor. Mais velha, mais controlada, com o timbre de quem está acostumado a ser obedecido. Darlan Mota. Rodrigo, você não tem noção do tamanho do que você está mexendo. Você acha que é herói? Você acha que eles chegam a tempo? Você acha que alguém vai acreditar na palavra de um fazendeiro sozinho numa estrada de terra? Já acreditaram, Rodrigo respondeu, e a voz saiu mais calma do que ele esperava. Eu mandei tudo antes de você ligar pela primeira vez. Nomes, rotas, fazendas intermediárias, datas, valores, incluindo o seu nome, Darlan. E o nome do seu sócio que tem o nome numa placa de escola nessa cidade. Silêncio mais longo. Do lado de fora, o murmúrio de vozes baixas que ele não conseguia distinguir. Consulta, hesitação, o tipo de conversa que acontece quando o plano encontrou uma variável que não estava prevista. Rodrigo ficou ouvindo, a mão ainda na porta, a espingarda ao lado do corpo, e sentiu Marina se mover no corredor atrás dele. Ouviu os passos descalços no assoalho. Ela veio até ele. Ficou ao seu lado, de frente para a porta fechada, ombro quase tocando o ombro dele. Eu estou aqui porque eu escolhi ficar, ela disse em voz alta e clara o suficiente para atravessar a madeira da porta. Ninguém me prendeu, ninguém me forçou. Eu fiquei porque quis. E eu sei o que eu quero, e eu sei o que eu tenho. E eu não vou a lugar nenhum com vocês. Rodrigo a olhou de lado. Ela estava olhando para a porta com uma expressão que era a coisa mais corajosa que ele tinha visto na vida inteira. Não porque não havia medo. Havia. Ele via nas mãos dela, levemente fechadas ao lado do corpo. Via na respiração um pouco mais rápida do que o normal. Mas ela estava ali mesmo assim, com medo e presente, que é exatamente o que a coragem sempre foi. Do lado de fora, os passos recuaram. Ele ouvia, com atenção total, o ruído de pessoas se movendo no terreiro escuro, o farfalhar de vegetação, o som de passos na terra solta. Depois, o som do portão de ferro de novo, dessa vez abrindo, não forçado, indo embora com pressa que disfarçava a derrota. Eles ficaram parados em frente à porta fechada por um longo tempo, ouvindo a noite se recompor, elemento por elemento. O sapo do açude retomou o canto. O vento voltou a mexer nos galhos do ipê com aquele som suave de antes. Um boi mugiu ao longe no pasto sem urgência. Rodrigo baixou a espingarda devagar. Suas mãos estavam tremendo. Não de medo, de descarga, aquele tremor involuntário que vem depois de tensão sustentada, quando o corpo finalmente percebe que o perigo passou e cobra o que não pôde sentir enquanto estava em modo de funcionamento de emergência. Ele encostou na parede do corredor. Fechou os olhos por alguns segundos. Você tá bem? Ela perguntou. Estou, ele disse. A voz saiu estável. Você? Estou, ela disse. E pela primeira vez, em tudo que ela tinha dito desde que subiu naquele caminhão, ele acreditou completamente na resposta. A Polícia Federal chegou às 5h40 da manhã, com o céu já passando do roxo para o cinza da hora antes do sol. 2 carros sem identificação visível estacionaram com precisão na entrada da fazenda. 4 homens de colete, discretos nos movimentos, com a discrição de quem foi treinado para ela. O delegado Teixeira desceu do primeiro carro, cabelos brancos nas laterais, rosto de 50 e tantos anos, que tinha visto suficiente para ter linhas de expressão permanentes, mas que mantinha nos olhos algo que Rodrigo identificou como importar-se de verdade, que é diferente de profissionalismo. Cumprimentou Rodrigo com um aperto de mão firme e poucas palavras, o tipo de cumprimento de quem entende que o momento não pede conversa, pede ação. Você mandou coisa suficiente,
disse Teixeira, enquanto eles sentavam na mesa da cozinha com o café que Rodrigo fez, porque não havia outra coisa razoável a fazer às 5 da manhã. A gente já estava monitorando o Darlan há 18 meses. Tínhamos as rotas, tínhamos o caminhoneiro. O que faltava era os elos internos, quem bancava, quem protegia dentro das estruturas locais. Você preencheu o que faltava. Rodrigo entregou o arquivo da gaveta. As fotos, as anotações do bloco pequeno, a gravação de áudio abafada. Marina contou tudo de novo, desta vez com Teixeira fazendo perguntas específicas e um dos agentes anotando num tablet. Ela falou por 1 hora inteira, com a mesma precisão da primeira vez, adicionando detalhes que só surgiam quando havia perguntas certas para ativá-los. Teixeira a ouvia com uma atenção que era respeito, não o tipo performático, mas o tipo que se reconhece pelo fato de que a pessoa não interrompe. Quando ela terminou, ele a olhou com seriedade. Você vai precisar depor formalmente numa delegacia federal. Vai ser um processo que pode ser longo e vai exigir que você se exponha de um jeito que tem custos. Mas o que você acabou de me dar é exatamente o tipo de depoimento que fecha um caso como esse de vez. Eu sei, Marina disse sem hesitar. Eu quero. As prisões começaram naquela mesma manhã. Rodrigo ficou sabendo hora por hora, pelo celular, enquanto caminhava pelo pasto com o café esfriando na mão. Aquela caminhada que fazia todo dia e que naquele dia tinha um peso completamente diferente. Darlan Mota, preso em casa às 7 da manhã enquanto tomava café. O fazendeiro preso no escritório da sua própria empresa às 8h30. O delegado local, esse com algemas colocadas na frente de 3 servidores da própria delegacia e de 2 mulheres que esperavam atendimento no balcão e que olharam sem conseguir acreditar no que estavam vendo. Mais 3 envolvidos na rota, presos em cidades diferentes ao longo do dia. A cidade de Lagoa Funda acordou com aquilo e passou os dias seguintes tentando acomodar o que tinha descoberto sobre si mesma, sobre as pessoas de confiança que não mereciam confiança, sobre as estruturas que pareciam sólidas e eram podres por baixo. Não foi um processo rápido nem limpo. As pessoas têm dificuldade específica com o tipo de erro que revela não só que estavam erradas sobre alguém, mas que foram cúmplices passivas de algo que não queriam ver. A mulher do avental que se benzeu. Os homens do coreto que observaram. Os que não fizeram nada, porque era grande demais e distante o suficiente para deixar passar. Rodrigo entendia aquilo melhor do que gostaria. Ele tinha feito o mesmo por 2 anos com uma fita de áudio na gaveta. No 15º dia, o padre da paróquia ligou pedindo para conversar. Rodrigo cedeu não pela absolvição, mas porque havia algo na voz do homem que era vergonha verdadeira, que é mais rara e mais honesta do que a vergonha performática. Conversaram por 1 hora na varanda. O padre falou pouco e ouviu muito. No final, disse apenas que havia assumido que o isolamento de Rodrigo era arrogância e que, às vezes, erra-se o diagnóstico. Rodrigo não respondeu, mas não desviou o olhar. Marina ficou na fazenda durante as semanas das investigações, não por dependência. Ela era clara sobre aquilo em cada gesto, em cada escolha, na maneira como ocupava o espaço sem pedir permissão e sem se desculpar por precisar de lugar. Ficou porque era seguro e porque, com o tempo que passava, a fazenda foi se tornando um intervalo, um lugar onde o corpo e a mente aprendiam, devagar, que não precisavam estar sempre prontos para o pior. Ela começou a ajudar com o gado, primeiro com a timidez de quem não quer intrometer, depois com uma competência que era reconhecível de longe. Tinha crescido no campo, sabia manejar, sabia identificar o que estava errado numa vaca pelo jeito que ela ficava parada. Eles falavam mais. Almoçavam juntos como rotina. Ficavam na varanda até o sol descer sem obrigação de dizer nada. O que é um tipo específico de conforto que só existe entre pessoas que estão ficando confortáveis com o silêncio um do outro.
Rodrigo contou sobre Ana numa tarde em que as palavras simplesmente saíram enquanto eles olhavam para o pomar. Não planejado, não ensaiado. E percebeu que era a primeira vez que falava sobre ela sem sentir o chão cedendo. Marina ouviu tudo sem tentar consertar. Quando ele terminou, disse: ela devia ser muito boa. Era a melhor pessoa que eu conheci. Silêncio que honra. Fico feliz que você tenha erguido a mão naquela praça, ela disse. Eu também, ele disse, com uma voz que falhou só um pouco nas bordas. E aquilo foi o suficiente. Marina foi embora na segunda semana de outubro, com o outono começando a mudar a temperatura do ar em Campo Grande, onde a faculdade ficava. Rodrigo a levou no SUV. 3 horas de conversa sobre o que ela queria construir, trabalho com comunidades rurais vulneráveis, projetos técnicos que nascem de dentro do problema, não de fora dele. Na entrada da cidade universitária, ela pegou a mochila do banco de trás. Quando você levantou a mão naquela praça, ela disse, depois de um silêncio que era escolha de palavra. Eu pensei que era o começo de mais uma coisa horrível. Fui no caminhão porque não tinha para onde ir. Mas você me deu algo que eu não esperava. Você me deu a escolha de ir embora o tempo todo e nunca usou isso como favor. Nunca me lembrou que me salvou. Isso é a coisa mais rara que existe. Você me salvou também, ele disse. De um jeito que você provavelmente não entende completamente e está tudo bem. Ela sorriu. Não o esboço de antes, mas um sorriso completo que mudou o rosto inteiro. Eu sei, eu vi. Ela saiu do carro. Ficou de pé na calçada. Eu vou te ligar. Pode ligar. Vai atender? Vou atender. Ela deu meia volta e foi. Rodrigo a observou andar. As costas retas, o passo firme, os cabelos pretos ao vento de outubro. Uma jovem de 19 anos que havia 6 semanas estava tremendo numa praça com a cabeça baixa e que agora andava como se soubesse exatamente para onde estava indo. Ele ficou até ela dobrar a esquina, então ligou o carro. Colocou o rádio, a mesma estação AM que mal pegava, aquela que transmitia missas e músicas velhas, com a qualidade de sinal de quem nunca foi prioridade para ninguém. Seguiu pela rua larga de volta para a rodovia, passando pelas avenidas de Campo Grande, que a essa hora tinham um movimento de fim de tarde, que ele observou pelo vidro como quem olha de dentro de um aquário. Não com distância, mas com a clareza de estar separado por algo transparente. Tinha 430 quilômetros de estrada pela frente. 430 quilômetros de silêncio que era diferente de antes, diferente do silêncio da ida, diferente do silêncio das madrugadas de agosto, diferente de todos os silêncios que ele tinha cultivado nos 2 anos e 3 meses, desde a segunda-feira de maio em que Ana foi embora. Era um silêncio que ele conseguia habitar agora sem a sensação de que as paredes estavam se fechando. Não porque o silêncio tivesse ficado mais leve de um jeito que apaga as coisas, que diminui o que foi perdido ou o que ainda doía, mas porque ele tinha aprendido, nas últimas semanas, que o peso do silêncio depende do que você carrega dentro. E o que ele carregava dentro tinha mudado, não esvaziado, não transformado em algo mais simples, ficado mais honesto, mais real, com mais espaço para o que era de verdade e menos para a anestesia que ele tinha confundido com paz. Ele pensou em Ana. Como fazia todo dia, como acreditava que faria pelo resto da vida e havia parado de tentar resistir a isso. Mas pensou nela de um jeito que estava começando, devagar e sem aviso, a se parecer com saudade em vez de culpa. E saudade, ele entendeu numa dessas claridades que chegam sozinhas na estrada, é o amor que não morreu. É o amor que perdeu o lugar de sempre ficar, que ficou sem corpo para habitar, e que por isso encontrou uma nova forma de existir, distribuída pelo tempo, presente nas coisas pequenas, nos ipês florindo em agosto, no cheiro de terra úmida pela janela da cozinha, na xícara de café que ele fazia forte sem açúcar toda manhã, porque era assim que ela tomava, e ele havia adotado o hábito dela sem perceber.
Pensou em Darlan Mota, que estava preso aguardando julgamento, e sentiu não a satisfação que ele temia sentir, aquela satisfação que seria pequena demais para o tamanho do que aconteceu, mas algo que se parecia mais com alívio. O alívio específico de quem cumpriu algo que estava em aberto, que tinha ficado guardado numa gaveta trancada por 2 anos e que finalmente encontrou o lugar certo. Pensou nas 11. Nas 2 que a Polícia Federal tinha encontrado vivas num município do Mato Grosso, em situação precária, mas vivas, com o processo de apoio e reintegração já em andamento, segundo Teixeira. E pensou nas 9 de quem ele ainda não sabia o destino, e que talvez nunca soubesse completamente, e que existiam como um peso que ele havia decidido carregar sem tentar minimizar ou racionalizar, apenas carregar, com a atenção honesta que algumas coisas exigem de nós para que não se tornem abstratas, para que não percam o nome e o rosto e a especificidade de cada vida que representam. Em algum ponto da rodovia, já no escuro do final da tarde, com os faróis do caminhão cortando a estrada de asfalto, o rádio AM encontrou um sinal mais forte do que o habitual. Uma música velha e baixa apareceu por entre a estática. Ele não reconheceu, não soube o nome nem o cantor, mas havia algo na melodia que era familiar, da forma que às vezes as músicas são, quando a gente nunca ouviu, mas reconhece assim mesmo, porque fala de algo que a gente conhece de dentro. Ele não mudou de estação. Deixou tocar. Chegou à fazenda quando o sol estava descendo pelo lado oeste do pasto, pintando tudo de laranja e rosa, com aquela generosidade de final de tarde que o cerrado tem e que Rodrigo nunca tinha parado completamente para ver, porque sempre havia alguma outra coisa para olhar. Parou o carro em frente à casa. Ficou sentado por um momento com o motor desligado, ouvindo o tique-tique do metal esfriando, olhando para a casa grande de madeira escura, a mesma de sempre, com o mesmo desgaste nas paredes, a mesma janela do quarto que ele deixava sempre entreaberta, o mesmo ipê do lado direito que já havia perdido a última flor amarela de agosto, e estava de novo apenas verde, guardando energia para a próxima florada. O pasto se estendia atrás, em silhueta escura contra o céu, que ia ficando violeta. O açude brilhava no fundo com os últimos reflexos do sol que sumia. Tudo exatamente como sempre foi. Mas ele estava diferente. Não de um jeito que se descreve de uma vez. Não de um jeito que cabe numa única frase que resolva tudo. Era uma diferença que ainda estava se assentando, que ia continuar se assentando por meses, talvez por anos, porque as mudanças que importam raramente chegam completas. Chegam como primeira camada de algo que vai se aprofundar com o tempo. Desceu do carro. A terra estava fria embaixo do coturno depois do dia quente. O caracará voltou ao mourão, ou era outro caracará, e ficou parado naquela postura de sempre, de juiz que não emite sentença, mas observa tudo. Rodrigo o olhou por um segundo. Entrou na casa. Acendeu as luzes da cozinha. Foi até a cafeteira italiana amassada, que ficava sobre o fogão. Encheu de água. Colocou o pó. Colocou no fogo. Ficou parado na janela que dava para o pasto, de xícara ainda vazia na mão, esperando o café. Do outro lado da janela, a noite chegava devagar sobre a fazenda Santa Luzia, cobrindo o pasto e os ipês e o açude e a estrada de terra que levava até Lagoa Funda, cobrindo tudo com a escuridão familiar que por tanto tempo foi pesada demais. O silêncio voltou. O silêncio de sempre, dos grilos recomeçando, do sapo no açude, do vento entre as cercas de arame. Mas dessa vez, Rodrigo Menezes estava simplesmente ali, não esperando o silêncio passar, não tentando preencher, não existindo no lugar de viver, simplesmente ali, de xícara na mão, no cheiro de café forte, com o dia terminando e o dia seguinte por vir. E havia uma diferença enorme entre aquilo e tudo que veio antes, que ele levou 41 anos e uma manhã de agosto em Lagoa Funda para entender completamente. Se essa história tocou o seu coração, deixe um comentário aqui embaixo.
Às vezes, uma palavra simples pode alcançar alguém que também está precisando de esperança. E, se puder, escreva também de qual cidade você está assistindo. É muito bom saber até onde essas histórias estão chegando. Obrigado por ficar até o fim. Que Deus acompanhe cada um de vocês na estrada da vida.